Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Somente Cast. Ivanzinho hoje tá sensacional. Hoje tá demais. O nosso convidado não tem jatinho por um motivo, não é o dinheiro, não. É porque jatinho não dá milha, rapaz. É isso aí. Simplesmente por causa Já disso. conhece, bicho. Sejam bem-vindos, pessoal, aqui com vocês. Micael Pontes, quem vos fala, Ivanzinho. Somente Gui. Se você tem 10 ou mais funcionários no seu negócio, sente que a sua empresa virou um caos, que ela está completamente desorganizada e você não tem mais tempo para sua família e para os amigos por conta disso, eu também já passei por essa situação. E provavelmente você está vivendo isso porque não tem uma execução inteligente. Você não está conseguindo executar bem a sua estratégia, fazer as pessoas viverem a cultura do seu negócio, a fazerem reuniões mais inteligentes e cuidarem do seu fluxo de caixa. Eu consegui desenvolver uma metodologia que eu chamo de execução inteligente, que vai te ajudar a resolver esses 4 pontos para que você tenha uma vida além dos seus negócios. Clique aqui, saiba mais para descobrir como você pode preencher a aplicação e participar da minha mentoria. E o nosso convidado de hoje, Onilson Neves. O cara tem 44 anos, não parece. Parece, ó, ser uns 43 e meio. Contador formado pela UFPE, 22 anos de experiência em contabilidade, consultoria e auditoria, empresário contábil há 12 anos. Ele é sócio das empresas Capitalize, Consultores e Conciliado, especialista em assessoria em processos de organização financeira e processo de fusões e aquisições. Está querendo adquirir alguma coisa aí, Micael? Esse é o cara. Tô querendo. E, meu irmão, e o teu imposto de renda já está em dia e tal? Tá. Tá? Graças a Deus. Na realidade, eu não declaro ainda não, porque a renda é baixa. A gente deixa sempre por último, né? Tamo junto, então. Queria agradecer, meu irmão. Porra, é um privilégio ter você aqui. Porra, uma pessoa que eu admiro bastante. Expectativa tá altíssima, né? Pra aula que a gente vai ter. E é só ser você mesmo. Que a aula já vai estar dada. E tô muito, muito curioso, Ivan. Como é que é o talento dele, a especialidade dele com milhas. Porque, Então, a gente vai ter um tempinho daqui do Somente Cast só para ele falar Dicas. dessas milhas que, meu irmão... Tem muita gente perdendo dinheiro, que não sabe como é mexer. uma coisa incrível, velho. Eu não sei como é que... Eu nunca consigo tirar nada com milha. Assim, promoção de milha, não sei o quê. Toda vez que eu converso com o Nisso, eu digo, meu irmão, por que tu não avisou? Não, é porque o pessoal é meio descrente. Pois ele vai contar pra gente hoje esse segredo. É isso aí. Segredinho. Próximo mês eu vou pro Egito, tá? Olha aí, ó. Tá vendo, meu irmão? Com milhas. O cara só vai com milha, velho. Só vai com milha. Agora, a gente quer saber lá do comecinho, o Onilson lá do comecinho. Essa é a primeira chamada que a gente faz aqui no Somente Cast. Tá bom, cara. Primeiro, queria agradecer o convite. Uma honra participar. Tenho assistido aí a convidados de peso, a responsabilidade grande aqui tá com vocês. Eu espero que a gente consiga contribuir aí para ganhar umas curtidinhas aí para vocês. Sim. Boa. Vamos ganhar. Então, pessoal, eu comecei... eu cursei contábeis na Universidade Federal e comecei a trabalhar muito cedo, né? Eu acho que na época que eu fazia a faculdade, eu tive eu acho que tudo na vida, eu brinco que toda coisa negativa, você tem que achar uma coisa positiva. Boa. Na época que eu fazia a Universidade Federal, a gente estava num período de muita greve na Universidade Federal. Então... E tu fosse estudar o quê na Federal? Foi administração contábeis. E aí, cara, quando a faculdade teve uma época que parou, acho que quase 6 meses aí de greve, cara, eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a estagiar no terceiro período da faculdade. E eu acho que isso foi que me ajudou muito. Porque enquanto a faculdade estava parada, eu estava acelerando ali. Então, comecei a trabalhar num escritório, na época, pequeno, que hoje é um dos maiores escritórios do Brasil. Gosto muito do pessoal, tem uma relação muito boa. E aí começou esse lado empreendedor, né? Eu acho que o meu lado empreendedor foi engraçado, que começou na minha primeira entrevista de emprego lá nesse escritório, que... Eu tinha 2 amigos que trabalhavam no mesmo andar em outro escritório de contabilidade. Então, isso é uma história engraçada. E fui para entrevista e tal. Só que meus amigos trabalhavam só meio expediente. Eu estudava à tarde na época e a vaga de estágio era para trabalhar 8 horas. Então era o tempo integral.
E fui pra entrevista e tal. E na época, cara, conversando lá com o proprietário, e aí a gente chegou, fez a entrevista e tal, depois chegou na proposta de bolsa, né? E aí, na época, cara, a bolsa era meio salário mínimo para trabalhar 8 horas. Eu falei, cara, mas não... Essa conta não tá fechando. Não tá fechando, mano. Cara, mas por que não tá fechando? Eu falei, cara, porque eu tenho 2 amigos que trabalham aqui nesse mesmo andar e eles trabalham meio expediente e recebem meio salário mínimo. Perfeito. Se eu vou ficar às Se 8, eu quero... 8 horas, 100%. deveria ser 8. Deveria ser um salário integral. E aí o cara falou, não, mas aqui não é assim. É um outro modelo que a gente aqui é tá... outro modelo de negócio. Só que aí, cara, uma das pessoas que era gerente na época falou, cara, mas eu gostei desse menino, ele é atrevido, né? Bom, isso aí. Você vê que ele já começou a negociar com você. Cara, deu certo. Legal Contratado. demais. E qual o salário? Um salário mínimo. Boa. Pior que eu aceitava o meio fácil, cara, na época. Liso. Boa. E o pior que eu tenho um amigo, que hoje também é empresário contábil, né? Porque ele já era estagiário. Mas é que ele já tinha grana de família e tal, tava ali. Sim. E pra ele não fazia diferença. Aí ele brinca até hoje que eu dei o primeiro aumento de salário dele. E quando eu entrei, automaticamente ele começou a ganhar um salário mínimo. Porque eu comecei ganhando um salário. Então, comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei 3 anos nesse escritório. Depois fui trabalhar com auditoria. Trabalhei 7 anos com auditoria. Mas na auditoria era tu ou era outro escritório? Trabalhei 7 anos na Deloitte, cara. Com auditoria, na Deloitte aqui de Recife. E uma das coisas que me ajudou muito pro momento que a gente vive hoje no escritório é que eu trabalhei muito emprestado pelo escritório de Recife ao escritório da Deloitte de São Paulo. Então, fiz grandes amigos em São Paulo. Eu acho que ajudou quando eu decidi montar o escritório. Recorri aos amigos de São Paulo. Boa. Liguei para um amigo meu, falei, cara, estou montando o escritório, me ajuda. Aí ele falou, como é que é? Eu falei, cara, estou precisando de cliente. Resolvi montar o escritório, não tenho um cliente, se você tiver alguma indicação. E, cara, isso, por incrível que pareça, eu conto muito essa história. Eu tenho um escritório em Recife há 12 anos, mas meu primeiro contrato eu fechei com um cliente de São Paulo. Eu não tinha nem escritório ainda, estava ainda na prospecção do escritório, mas aí a gente começou a fazer os contatos e é um cliente que eu atendo até hoje. Um cliente grande e que, hoje eu tenho grandes amigos lá. E é um cliente que eu atendo com muito carinho, porque foi a primeira oportunidade. Caraca, engraçado que a gente nem tinha escritório, já estava na formulação do escritório, e a gente conseguiu vender um trabalho. Coincidentemente, era um grupo grande que estava fazendo, tinha adquirido uma empresa aqui no Nordeste e queria contratar uma empresa aqui do Nordeste para ficar mais barato, para estar mais próximo. E contratou, e a gente fez o trabalho num padrão que eles conheciam, que era o padrão da Deloitte, eles eram os clientes da Deloitte de São Paulo. E, os caras gostaram, a gente começou uma parceria que dura hoje 12 anos. Fantástico. Continuamos trabalhando para eles em vários segmentos, cara. Então, aí foi quando começou, há 12 anos atrás, o escritório, que não se chamava Capitalize na época. Eu tinha um sócio chamado José Augusto, então o escritório chamava Satierf Neves Contadores, que Satierf é José Augusto, e Neves é o meu sobrenome. Essa sociedade durou 5, 6 anos. Em 2017 a gente separou a sociedade. Zé Augusto continua com a Satierf, graças a Deus bem, meu amigo. Legal. E a gente abriu aí, mudou a marca para Capitalize. E aí continuamos hoje a Capitalize, que atua hoje. Nós temos escritório em Recife, em São Paulo. Então eu divido o meu tempo aí entre os 2 escritórios. E estamos nessa luta, cara. Hoje atendemos quase 400 empresas, dividindo os 2 escritórios. Temos um time de aproximadamente 50 colaboradores nos 2 escritórios. E eu fico nessa ponte aérea aí, uma semana em Recife, uma semana em São Paulo, trabalhando e ganhando milha, né, Ivan? É isso aí. Bom. Agora vamos lá. Como é que foi essa separação aí? Tu tava com o teu sócio no escritório de contabilidade e como é que tu fez assim? Aí fez, não, vamos jogar para cima aqui os clientes e ver quem fica com quem? Cara, ou foi uma decisão... Cara, foi fácil, foi difícil? Conta aí. Cara, a separação nunca é uma coisa fácil, porque, graças a Deus, eu sempre me dei muito bem com o Zé, me dou bem com ele até hoje, meu amigo, a gente se fala sempre. Mas, desde o começo do escritório, a gente já montou o escritório em uma lógica que, sem saber, a gente já estava se preparando para isso. Porque a gente criou uma metodologia que era, se eu fechasse um contrato com o Gui, por conhecimento, por metodologia,
para ter um padrão de atendimento, o Gui ficaria sendo atendido diretamente por mim. Se José Augusto fechasse entendi. um contrato com você era cliente do escritório, mas o contato direto era com o sócio que trazia o cliente, não porque ele simplesmente fechou o contrato, mas porque ele conhecia a história, ele tinha a relação. Porque é muito complicado. Eu brinco sempre que contabilidade você pode dar uma solução, várias soluções para o mesmo problema. Né? Eu brinco sempre que se você sair daqui para sua casa, você tem várias rotas. Todas você vai chegar. Você vai ter uma mais demorada, você vai ter uma mais arriscada, você vai ter uma mais rápida, mas você vai chegar na sua casa. Contabilidade é a mesma coisa. Então, os profissionais eles têm metodologias e ideias que vão levar o cliente a chegar na mesma conclusão. Isso acabava causando uma confusão. Então, em determinado momento, a gente foi refinando esse modelo no escritório. Então, quando a gente fez a separação do escritório, não teve discussão, porque a carteira de cliente ela já estava segmentada. Já estava bem definida. Cada um tinha sua metodologia que se adequava a cada cliente também, como era atendido. E aí, o que a gente fez lá atrás para ter o padrão? Né? Por mais que a gente tivesse nossas diferenças de metodologia de trabalho, era uma empresa só. Né? Então, a gente criou uma metodologia e nós tínhamos os nossos gestores, os nossos gerentes de área, que eles tinham uma metodologia única, que era aprovada para o escritório. Legal, então, independente do cliente ser atendido por mim ou ser atendido por José Augusto, a gente seguia a metodologia da Capitalize. Perfeito. E isso foi muito tranquilo para fazer a separação, porque não teve discussão. Então, cara, e por incrível que pareça, graças a Deus, a gente não teve nenhum cliente nosso querendo... Mas essa padronização já veio independente da conversa sobre uma possível separação, ou já era o que vocês entenderam que era necessário para melhorar o atendimento mesmo, ou foi feito pensando na separação? Cara, não. O que aconteceu, isso aí a gente foi criando um modelo pelo seguinte, vamos lá. A gente fechava um contrato com a sua empresa, e aí eu ia a uma reunião com você e falava, Gui, vamos fazer tal planejamento tributário para a sua empresa, vamos fazer tal adoção. A gente seguia um caminho, fechava um roteiro. Consequentemente, sei lá, um mês depois, 6 meses depois, tinha uma nova revisão dessa metodologia e por qualquer motivo eu não estava na reunião. O Zé Augusto chegava ou qualquer outra pessoa do escritório falava, pô, mas eu estou achando que aqui a gente vai para outro caminho. Então, a ideia justamente era que a gente não conflitasse a cabeça do cliente. Perfeito, legal. E aí, assim... O que a gente tinha de discordar ou discutir o caso do cliente, nós discutíamos antes. Então, estava lá fazendo um planejamento para a sua empresa, a gente sentava todo mundo e falava, cara, qual a solução? É essa aqui, tá bom, vamos levar essa solução. Perfeito. Então, essa metodologia ela foi criada para evitar essa discussão e essa confusão na cabeça do cliente, que é muito comum. Eu recebo muito ligação de cliente, de amigo, e fala, cara, meu contador está falando uma coisa assim, assim, assado, pô. Então, às vezes é o mesmo caminho, mas com uma rota bem confusa. Sim, perfeito. Então, a gente evitou isso e isso deu uma tranquilidade. Então, primeiro a gente fez essa patronização e depois nós fizemos essa, entre aspas, essa separação com os colaboradores. Por quê? Você tem na sua empresa 2 colaboradores. Eu vou para uma reunião com você e falo, te entrego um formulário, um relatório na segunda-feira. Chego para Ivanzinho no escritório. Ivanzinho, para o que você está fazendo. Preciso que você faça esse trabalho aqui que eu prometi para segunda-feira. 2 horas depois, chegava o Zé Augusto e falava, Ivanzinho, tá fazendo o que aí? Não, o Nilson me passou. Não, para aí. Você vai fazer isso. Só sobra para Ivanzinho. Então, cara... Ivanzinho é ruim ainda. Então, e graças a Deus, a gente sempre revisitou o modelo do escritório dele, ele pequenininho. Boa. Então, era muito fácil. Então, a gente falou, cara, vamos fazer a mesma metodologia com os colaboradores. Vamos criar... colaborador que vai atender uma carteira e para padronizar nós criamos os gestores. Então o gestor ele tinha que ter um padrão para as 2 equipes. Né? Então os coitados quebravam a cabeça para atender as nossas solicitações. Então, cara, isso foi funcionando e foi ficando legal porque tem a metodologia que eu aplicava, o que meu sócio aplicava. Mas que no final ela saía no padrão do escritório. É muito bacana comentar isso, porque isso faz muito sentido para a consultoria, né? Sim. Modelos de consultoria são normalmente pode ser individual, mas é comum ter mais de um sócio, 2, 3, tudo mais, vamos se unir. Cada um é especialista em algum, ou tributarista, às vezes um cara societário, então um cara de projetos, tudo mais. E para todo tipo de serviço a gente tem que ter um método para facilitar, no final das contas, a vida do cliente, no final das contas, né? E uma coisa que eu peguei muito na tua história é que
pelo que eu entendi, os clientes não sentiram quase nenhum impacto dessa decisão de vocês, né? Vocês tiveram todo esse cuidado de construir, de solidificar e, na verdade, eu acredito até que acho que até potencializou a satisfação deles, Claro. porque cada um começou a estar com o seu mercado, com o seu cliente, aplicando a sua metodologia. E cada um, de novo, e aí tu foi, pós esse alinhamento, essa separação, tu começou isso em São Paulo, prospectando depois Recife. Vocês estão separados hoje geograficamente, ou por modelo de negócio, ou por indústria? Não. Desde o começo do escritório, nós já tínhamos as três linhas de serviço. A contabilidade, que é o carro-chefe, que nós começamos o escritório, a parte de consultoria e a parte de assessoria em processo de M&A, de compra e venda de empresa, que sempre foi o carro-chefe do nosso trabalho em São Paulo. Sempre foi uma área que eu atuei um pouco mais que o meu antigo sócio. E quando a gente separou o escritório, coincidentemente, até 2017, nós não fazíamos contabilidade em São Paulo. A Capitaliza não fazia. O Zé Augusto teve um cliente por um tempo, mas não era... Eu, particularmente, eu era totalmente contra a fazer contabilidade em São Paulo, porque eu queria fazer só consultoria. Consequentemente, o honorário mais alto, por toda a complexidade da legislação. Né? Então, eu falo, cara, já é complicado a gente fazer contabilidade em Recife, né? E a gente montar e pegar cliente em São Paulo. Só que nós começamos a fazer uma linha de serviço em São Paulo, que era no processo de assessoria em compra e venda de M&A, né, de compra e venda de empresa, que era organização da casa. Então, você quer fazer a venda da sua empresa? Então, vamos primeiro tem alguns parceiros lá, que são grandes advisors do segmento, que quando eles entravam na empresa para fazer o processo de organização, fazer o valuation da empresa, ele identificava que a empresa não tinha uma contabilidade segura para passar por uma auditoria, por uma diligência. E aí começaram a nos contratar para refazer 1 ano, 2 anos de contabilidade. Então, esse trabalho começou a ganhar escala e aí nós reprocessávamos 1 ano, 2 anos de contabilidade e quando esse trabalho ficava pronto, nós acabávamos conhecendo tão bem a empresa, porque a gente mergulhava tanto na empresa, que o proprietário falava, cara, agora você tem que ser meu contador. Porque, você fez aqui um trabalho que o meu advisor aqui está satisfeito, agora eu consigo enxergar meu EBITDA, agora eu tenho um número. E eu falava, não, cara, a gente faz contabilidade aqui em São Paulo, minha base é Recife. E a gente negou alguns trabalhos, até que em 2017, acho que foi 2017, nós fizemos um trabalho numa empresa de tecnologia, que eu falei, tecnologia, não tem ICMS, ISS, é serviço. Tinha uma folha de pagamento que o cara tinha um departamento pessoal interno. Então, eu falei, cara, chamei minhas sócias, eu falei, vamos testar? O cara quer ser nosso cliente e, vamos fazer o serviço. Eu acho que a gente consegue fazer um bom serviço. E aí, começamos a fazer contabilidade em São Paulo. Essa empresa é nossa cliente até hoje. Perfeito. Nosso primeiro cliente, é um cliente que eu uso sempre como referência. Sempre que eu tenho uma solicitação que o cliente, principalmente lá de São Paulo, pede uma referência, eu sempre dou esse cliente, porque ele sempre conta essa história, foi nosso primeiro cliente e tal. E hoje, cara, nós temos o escritório de São Paulo representando 30% do nosso faturamento na linha de serviço de contabilidade. Só que lá a gente atende um perfil de cliente um pouco diferenciado. São clientes maiores, são empresas que são investidas por fundo de investimento, ou que estão se preparando para ser investidas. Então, a gente tem um escritório mais boutique, então são menos empresas, mas com um horário um pouco mais elevado. E aí com entregas mensais, em clientes auditados. E desenvolvemos essa metodologia sempre focada em cliente que quer fazer M&A. Cara, e aí isso tem dado muito certo. E o curioso que, na verdade, olha como legal, assim, tem serviços que tu passou a entregar a partir de uma demanda, tu estava completamente direcionado a um tipo de entrega. Isso. A partir dessa entrega, se apareceu novos tipos de... novas maneiras, né, que tu poderia agregar valor para o negócio do teu cliente que se traduziu em novos serviços. Então, isso começou a abrir um portfólio de serviços. Isso explica também parte da expansão ou a fusão e aquisição. Tu falou que 30% está relacionado a faturamento em São Paulo para contabilidade, mas isso se tornou tão grande total quanto a fusão e aquisição, ou a fusão e aquisição ainda é o principal negócio? Cara, consultoria é um negócio, como é que eu vou te falar? É complicado porque
Às vezes nós temos 1 mês, 2 meses com uma demanda baixa, às vezes é um projeto grande. Então, nós já participamos de processo de assessoria de empresa que estava fazendo abertura de capital na Bolsa de Nova York. Animal. Então, cara, coloquei já um time com 20 colaboradores, meio que quase parei o escritório. Viu? Isso é importante, saber que ele... Bolsa... Para atender... Vocês vão precisar. Para atender esse cliente. Então, que legal, existem momentos que às vezes a gente está com uma demanda grande, maior, e às vezes a demanda cai um pouco, então... Isso varia. Eu não comparo muito, então eu sempre tratei essa linha de consultoria um pouco independente, porque não dá muito para comparar com o contábil. Uma coisa é recorrência, outra coisa ali por projetos. Exato. Né? O contábil, é por isso que hoje quando eu faço essa análise, eu faço do cliente recorrente, que é o cara da contabilidade. A consultoria, ele tem momentos, ele é um reloginho, então a gente tem um faturamento que cresce anualmente. Só que hoje a gente tem uma outra linha de serviço que nós não tínhamos. Em 2017 a gente era 100% só consultoria. Isso aqui, que legal. Então, legal demais. Já aconteceu momentos de a gente ficar, 2 meses sem projeto. Isso aqui, entendi. E hoje, graças a Deus, a gente criou essa linha de serviço que E é curioso, supriu. Porque eu escuto muito no mercado modelos de negócios que tem por projeto procurando tipo de produtos ou serviços que gerem recorrência. Para justamente conseguir, cara, pelo menos para pagar o custo fixo, né, eu tenho alguns tipos de linha de serviços ou crédito para poder... todo mês eu não dormir com essa preocupação ou não se eu vou ter um novo projeto, né? Agora o Nilson, Ivan, é a primeira vez que eu vejo o Ivan dificultando a vida de uma pessoa, de um convidado aqui, porque ele começou falando sobre sociedade, não foi? Foi uma pergunta profunda já. Falando de separação. Começou falando de separação. Vamos dar uma leveza agora, Ivan? Vamos? Um pouquinho. Não, também não precisa facilitar tanto. Rapaz, esse cara tem uma... Fale. Não, por favor, porque isso não é tão comum. Isso não é tão comum acontecer. Por favor. Não, porque improvisa. A gente já foi falando da Capitalize. Da Capitalize, isso. Mas por que tu decidiu sair de uma grande empresa e tal, e abrir o teu negócio, arriscar e tudo? Cara, isso se confunde um pouco com a própria história da Capitalize. Antes da SN Contadores, que é a SATF Neves Contadores. Eu trabalhei 7 anos na Deloitte. A auditoria tem esse ciclo, né? Você passa um período e depois algumas pessoas continuam nas grandes empresas e depois o mercado vai te puxar, porque você está sempre em contato com grandes empresas, você está fazendo trabalho com grandes empresas, você tem contato ali com grandes empresários que conhecem o trabalho e querem trazer aquele profissional para dentro de casa, conseguem ofertar uma remuneração bem melhor, e aí chega um momento que você faz, eu vou continuar aqui na consultoria ou eu vou para o mercado. E aí chegou um momento que eu fui para o mercado, quando eu saí da Deloitte, fui para um grupo educacional grande, trabalhei 2 anos, fui montar na época, ajudar o pessoal a organizar a parte de governança, eles estavam se organizando para receber investidor, e aí eu fui com a experiência de auditoria interna e depois de controladoria. E aí, cara, um tempo depois, eu reencontrei o José Augusto, que tinha trabalhado comigo na Deloitte, ele tinha aberto o escritório dele. Ah, legal. E o Zé ficou me pentelhando. Cara, vamos montar um escritório. Eu falei, cara, não quero, velho. Tô bem, trabalho de 8, sabe? Tá tudo 17 muito bem. e tal. Tava bem, remuneração legal, tinha um salário legal. E aí, cara, Zé Augusto fala, cara, vamos, cara, você conhece muita gente, você é um cara, todo mundo gosta, tá? Vamos montar um escritório. Eu falei, cara, não vou. E aí ele ficou conversando. E aí, cara, eu fui vendo. Eu falei, cara, conversei com a minha esposa na época era minha noiva. Eu falei, cara, acho que esse negócio não era a primeira vez. Outras pessoas já tinham me convidado para montar um escritório, mas eu nunca me achei que eu não achava que eu estava preparado. Quando eu fui montar o escritório, eu tinha 32 anos, porque eu acho que eu brinco sempre lá com as pessoas que eu estou trabalhando. Eu digo sempre que contabilidade tem que ter quilometragem. Né? Você tem que ter quilometragem para você poder passar a experiência para o cliente. Então, por mais que eu tivesse um bom conhecimento que a auditoria me deu, que os estudos me deram, eu não tinha a bagagem. Só que com o passar do tempo, você consegue adquirir um pouco mais de segurança financeira. E aí foi quando eu falei com o José Augusto, eu falei, cara, eu topo. Isso aí, bora Vamos encarar lá. essa parada. Como é que a gente vai fazer? Isso foi em junho. Aí eu falei, cara, mas tem uma condição, eu só vou em janeiro. Aí, por que janeiro? Eu falei, cara, porque a gente não tem cliente. Ele falou, cara, mas o que eu tiver que a gente tiver. Eu falei, cara, mas não dá. Né?
E na época, cara, algumas pessoas dizem que eu sou um bom negociador. Não, desde a primeira história que tu contou, você é um bom negociador, assim. sim, já foi assim. Eu tava trabalhando, eu falei, pô, eu cheguei pra minha chefe e falei, cara, já dei uma organizada aqui na casa, eu acho que eu tô ficando caro pra vocês. Muito bom. Aí ela, né? como assim? Eu falei, cara, eu tô ficando ocioso. Olha o argumento do cara, meu irmão. Eu tô ficando ocioso em alguns momentos. E era verdade. Falou, pô, você organizou a casa e... Falei, cara, e eu tô pensando em montar um escritório, um amigo me convidou e tal. Mas eu não queria deixar vocês. Então eu queria fazer uma proposta. Eu não queria deixar você na mão. Exatamente. Eu falei, pô, Sei, claro. eu quero continuar ajudando. Como? Eu falei o seguinte, a partir de janeiro, eu vou organizar. A partir de janeiro do ano que vem, eu fico trabalhando meio expediente. E aí você Ele me ainda não largou o e aí, osso. e aí você... A transição. Claro, é transição. E aí- Eu achei excelente essa E história. aí Desculpa, a minha pode falar. remuneração, cara, cai pela metade. Ó. Eu garanto que eu vou entregar o mesmo produto. Você vai gastar metade e eu vou ter metade para prospectar meu escritório, beleza? Pô, fechou, ficou legal a conta para todo mundo. Só que, cara, de junho a dezembro, eu fechei alguns lotou contratos que eu não consegui em janeiro ficar. Isso aqui. Então, Entendi. em janeiro eu nem continuei o contrato, eu saí efetivamente, eu cumpri até o final do ano, ajudei na transição de escolher o meu sucessor, a gente escolheu uma pessoa que ficou alguns anos depois tocando lá, mesmo cargo, e aí em janeiro eu fui para o escritório, cara, e aí saí de vez, não fiquei. Mas tem duas coisas legais que tu fala. Uma, é possível planejar a transição, porque tem muito empreendedor, assim, ou pessoas que são executivos que querem empreender, mas não sabem, ficam com medo de, cara, mas eu vou sair amanhã, não vou ter nada. Então, olha só, 6 meses antes, ele já foi o Nilson foi se programando, se organizando. Cara, fez total sentido essa proposta. Eu acho que tem muitas pessoas que estão escutando a gente que não tinham pensado nisso, mas está com o seu empregador, sabe da importância do seu trabalho, às vezes não quer tomar a decisão de sair, porque também não quer deixar quem acreditou nele ou quem confiou nele, mas, ao mesmo tempo, tu não queria perder a oportunidade de empreender. Claro. Mas tem sempre um caminho que faz sentido para os dois. Então, para mim, um grande insight que eu já tive aqui é que, cara, você que está numa transição, monta um plano que faça sentido. E para mim foi perfeito. Conseguiu entregando o mesmo produto e a percepção de quem estava do outro lado foi, cara, eu estou pagando menos ainda, né? Vai ser um custo menor. Então foi um negócio fantástico. E uma outra coisa que eu costumo... Assim, a gente como empreendedor, a gente tem que arriscar muito. Mas eu acredito que quando você consegue criar uma condição que lhe dá segurança, você está mais propício a arriscar mais. E não, por exemplo, tu criou um cenário que em algum momento ia te gerar tu já tinha uma possibilidade de empreender junto com alguém que te convidou, tu já tinha construído, mesmo que se desse tudo errado, tu já tinha uma condição de receber meio, Sim. então tu já estava preparando, então tu criou um cenário que te deu uma certa segurança, que eu acredito que te deu, não fez tu entrar naquela zona de preocupação, se não der certo, o que vai acontecer? E o fato de tu não estar nessa zona de preocupação, de receio, não sugou a energia que tu precisou para poder avançar com os contratos que tu fechou. Claro. Então, eu acho que essa maneira que tu conduziu, cara, fez muito sentido. Foi muito legal de criar o cenário, fazer a transição e não perder a energia para poder empreender. E, cara, isso que você está falando, a gente lida com muita gente. Então, você tem, caras que são... Vamos lá, falar mais da minha área, né? Você tem um cara que é um CFO, você tem um cara que é um controller de uma empresa, que ele hoje... ele organizou a casa. O cara, às vezes, passa 2, 3 anos organizando a casa e depois que está organizado, a demanda de trabalho realmente ela cai um pouco. Uhum. Então, ele tem uma disponibilidade realmente de, eu tenho um time aqui que eu confio, eu vou delegar para esse time e eu tenho aqui uma carga horária que eu posso me dedicar para o trabalho. Uhum. Né? Então, e lá atrás, talvez era uma das linhas de serviço que a gente pensava em criar, que era essa controladoria, a terceirização de controladoria. Então, seria o primeiro cliente do escritório, que a ideia, eu não era mais um funcionário, Sim. Inclusive até lá quando a gente fez os cálculos, não teria custo trabalhista, eu seria já PJ, então eu iria emitir uma nota fiscal com a remuneração e eu prestaria o serviço da terceirização da controladoria, né? Com o time interno, sob minha orientação e supervisão. O que funcionava legal. Então, cara, e assim, eu acho que principalmente o empreendedor, a pessoa que está ouvindo, que está ali naquela hora, estou ali alguns anos ali, mas fico na dúvida, se eu vou largar meu emprego para tentar arriscar. Hoje é muito fácil, o cara fala, vai, arrisca. Mas uma coisa que eu sempre fiz foi o seguinte, cara, eu falo, cara, hoje eu sei que
o mercado tem uma necessidade gigante por profissionais com qualificação. Então, primeiro a coisa, você tem que se conhecer e saber do seu potencial. Então, eu falava para minha esposa, eu falava, Diana, se der errado, Sim. eu posso rapidamente, talvez, não conseguir ganhar o que eu ganho hoje. Tá, talvez aí eu vou ter que arrumar alguma coisa para ganhar, 20%, 30% a menos. Mas eu sei que rapidamente eu consigo escalar novamente. Então, por que não arriscar? Sim. Porque eu já tenho 8 anos de experiência, eu já tenho um currículo já tem, que eu não tenho, que quando você vai para a entrevista, o teu currículo já chama, a experiência, você já rodou em muita coisa. Então, isso facilitava a decisão. Que eu acho que o que eu digo sempre para as pessoas, e às vezes, lá no escritório, às vezes, eu queria arriscar, tô aqui com você, queria arriscar. Eu falei, cara, arrisca, a hora é essa. Né? E confia no teu potencial. Porque você imagina o seguinte, cara, do caminho que você já chegou, você vai dar um passo maior, que talvez dê errado, mas você sabe que onde você está, você volta. Sabe, você consegue voltar para a remuneração, você consegue arrumar um emprego ali para recompor isso. Você não, com a sua qualificação, você não vai ficar desempregado. O mercado hoje precisa muito de profissional com experiência. Então, eu acho que isso facilita muito o cara que quer empreender, mas está na dúvida do comodismo, ele tem um emprego que tem uma remuneração boa. Mas o que eu falo, cara, se você já está nessa remuneração, o mercado paga novamente. Sim, talvez você não consiga encontrar isso amanhã. Perfeito. Fala, cara, eu vou empreender, vai levar vou abrir tempinho. uma consultoria, deu errado, não é que amanhã eu vou conseguir. Cara, mas a tua experiência, o que você já construiu, você vai se recolocar e o mercado vai te trazer novamente e talvez até para um patamar maior, mais rápido, né? Perfeito. Claro. Porque às vezes você está lá num lugar e acha que está no ápice, só que o mercado está ali, às vezes pagando mais e você não sabe. E eu particularmente acredito que quando eu converso com alguém que tentou empreender ou arriscou empreender, eu vejo algumas outras características, que é um cara que queria sair da zona de conforto, que quis se arriscar, que tá... Então, para mim, pessoas que estão buscando empreender ou tentar empreender, cara, eu vejo isso com bons olhos, sabe? Então, de novo, tu falou uma coisa perfeita. Se a pessoa foi lá, testou, não deu certo, cara, no mínimo ela vai estar ok, não pode ser no mesmo tempo que ela imaginou, não pode ser na mesma condição, mas ela não está abrindo mão completamente daquela situação que ela está. Ela está, na verdade, cara, apostando em algo que lá na frente... Porque, para mim é o seguinte, eu prefiro testar, arriscar, descobrir porque não deu certo, do que passar o resto da vida se perguntando se eu teria feito. Então, empreender é isso, cara. Tem que arriscar. Tem que arriscar. E só complementar. Pode falar. E o medo, cara... Preparem só as perguntas, porque senão vai virar assim, um bate-papo só entre eu e o... E o medo é o seguinte, né? Tá não difícil, é que tá difícil. Você tá falando muito hoje. Mas veja, não é que o cara vai voltar pro zero, pô. Não é que o cara vai sair, o cara é um diretor, um gerente e vai sair... Perfeito, ele não vai voltar a ser estagiário não, pô. É isso aí, perfeito, que animal. Então, eu acho que isso ajuda muito. Eu recebo muito no escritório, a gente recebe muito empreendedor. O cara tá ali, 2, 3 sócios chegam lá, que quer abrir o negócio. E é muito comum essa dúvida do cara que fala, cara, eu tô aqui trabalhando, tô pensando em abrir um negócio. Zaguei. Só que o cara, às vezes, tem que entender que, às vezes, tem que ser um pouco devagar, né? Às vezes, faz um business plan ali bem ousado. E aí, eu acho que talvez é isso que causa o problema. Eu digo sempre que você tem que fazer um negócio contando que ele vai dar certo, mas também olhando que ele pode dar errado. E o tempo de maturação para dar certo. Não é todo negócio que você vai criar e no primeiro mês, terceiro mês, você já vai estar ganhando dinheiro, botando dinheiro no bolso. Então tem que projetar isso. Eu tô lendo o Essencialismo, né? E o Nilson falou, eu lembrei que o que mais motiva o ser humano é o progresso. E não é necessariamente o fato de você conquistar grandes coisas, mas é o fato de... Tu tá rindo, depois tu explica porque tu tá rindo. Tá me chutando aqui o Ivan. O Ivan tá me agredindo. Mas voltando, por favor. Eu tô mandando ele falar. Voltando. Pergunta. Mas o progresso é o mais importante. Então, não é o fato de você dar saltos, de sair para 10, para 20, para 30 ou 40, 50. Na verdade, isso pode ser até um efeito frustrante, né? Porque você se coloca algo muito grande ou se desafia. E eu gosto muito, já falei algumas vezes, costumo falar, cara, comece pequeno, né? Sempre comece pequeno. Eu aprendi uma frase nova hoje que é legal, que é concluído. Porque a gente sempre fala que feito é melhor que perfeito. Aprendi uma coisa muito legal hoje, que concluído é melhor que perfeito.
Porque concluir as coisas, fechar ciclos, aprender, para o empreendedor isso é importante e ele entender que, cara, não precisa dar saltos, qualquer progresso que ele faça continuamente, isso gera o conhecimento e o reconhecimento que ele precisa para continuar empreendendo. Pô. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acho que uma das coisas que, graças a Deus, me ajuda muito na gestão que eu faço no escritório, eu digo sempre que um bom gestor ele tem que gostar de gente, né? Tem que gostar de se relacionar, tem que cuidar da equipe dele. Eu acho que não é passar a mão, mas é gostar, cuidar das pessoas que trabalham com ele. E eu acho que uma das coisas que me ajuda muito é que eu comecei de baixo. Eu fui lá estagiário. Na minha época, furava a mão pra cacete com aquele macho e fêmea, que hoje é de plástico. Naquela época era de... Sabe aquele macho e fêmeazinho que, furava o dedo com aquilo direto, cara. Então, eu passei por todas as fases que as pessoas que trabalham comigo vão passar no escritório. Até chegar... Pra você ter ideia, hoje eu tenho 3 sócias, depois do Zé Augusto, que nenhuma delas começaram sócias. Começaram como colaboradoras e hoje são sócias do escritório e são sócias com poder de decisão, com participação, direito e resultado, então são sócias como mando figurino. Então a gente tem esse trabalho de crescimento no escritório que vem lá de baixo. Então nós gostamos muito de contratar o estagiário, de formar as pessoas lá no escritório. Graças a Deus, isso é uma coisa bem difícil no escritório de contabilidade. Nosso turnover é baixíssimo. Legal. Porque as pessoas gostam, chegam novas e percebem o crescimento. Isso é uma coisa que eu me preocupo muito, porque eu vivi muito isso. Legal. E assim, às vezes, cara, o empresário, o gestor, ele não sabe o que pequenos detalhes faz para o colaborador. Sim. Vou te dar um exemplo aqui de quanto eu trabalhava. Vão achar que eu sou velho agora. Com isso aqui que eu vou falar. Cara, quando eu trabalhava, não tinha HP 12C. Eu não tinha HP 12C, que era muito cara, né? Faz tempo. HP 12C é caro, né? E na minha área todo mundo usa. Isso aqui. Cara, e eu trabalhava e... Na época, o legal era ter aquela calculadora que sai o papel. Sabe aquela de fita? É porque eu já acho HP antiga. Você imagina? Você sabe aquela calculadora que sai o papel? Isso que eu vou falar. Existia Windows? Cara, existia, pô. Existia MSN, pô. MSN. Cara, e aí, eu trabalhava no escritório e eu comecei novo, né? E, o escritório naquela época tinha a particularidade de ter um pessoal mais antigo, né? A gente não tinha tantas universidades, tinha contabilidade na Federal, acho que na Católica, em Olinda, então eram poucos cursos, então... Normalmente, você tinha o técnico que trabalhava no escritório há muito tempo, eu era jovem e o pessoal era bem mais velho que eu no escritório. E eu cheguei lá estagiário, fui crescendo sempre com aquele arrojo. E, negociando, sempre negociando. Sempre negociando. Cara, e eu não tinha calculadora de papel, pô. Todo mundo tinha os analistas, né? E eu não era analista, eu era assistente. Você queria ter a máquina do papel. Cara, e aí tinha uma que estava quebrada, encostadinha ali, igual aquele jarro ali. Aí eu cheguei para a pessoa que administrava o escritório e falei, Sandra, aquela máquina ali, manda consertar? Sabe que tem jeito? Aí ela gostava de mim e falou, cara, eu vou ver. Aí mandou consertar e, ficou legal. Cara, aí chegou a máquina para mim. Cara, aquilo deu confusão. Por quê? As pessoas não aceitavam que eu era um assistente, que eu tinha uma máquina de papel e o cara que era analista não tinha. Então, às vezes, cara, eu digo sempre que no escritório é importante você sempre estar dando para as pessoas as pequenas coisas. Você trocar um notebook, sabe? Você faz uma cascata que você compra um notebook e você vai dar para o cara que é mais antigo um notebook novo e vai trocando. Então, são detalhes que você está na empresa que as pessoas, às vezes, não tem como crescer tão rápido, mas ele se sente prestigiado por pequenos detalhes que ele vê na empresa. Então, esse fato é legal que eu falo para as pessoas. Gente, às vezes, um detalhe besta vai dar para o colaborador uma satisfação gigante, que dá uma motivação para ele. Porque quando eu ganhei aquela calculadora, eu falei, cara, eu trabalhava, o contador. O papelzinho saía ali, não errava mais as contas. Eu ia falar que ele bateu foto, colocou no Instagram, não tinha, mas não tinha. Então, eu acho que uma das formas da gente tentar motivar a equipe ali no escritório, tem 50 pessoas que trabalham com a gente. Gerando esses pequenos reconhecimentos, só que para a pessoa ela se sente extremamente valorizada, né? Exato. Cara, eu acho que assim, por exemplo, no escritório
tenho uma particularidade de começar treinando as pessoas, né? Eu aprendi isso na Deloitte, então entra lá o trainee, a gente vai treinando o cara até o cara pode chegar até sócio do escritório. E eu acho que é isso, cara. Você tem ali o cara que você faz uma escala de, pô, o cara está produzindo legal, dá um reajuste para ele no meio do ano. Cara, não precisa ser um reajuste gigante, mas você dá um reajuste para ele que não é o percentual ou o valor. É você demonstrar para ele que que o trabalho dele está fazendo efeito, né? Eu já tive no escritório, às vezes as pessoas não acreditam no seu potencial. Eu já tive um caso de uma pessoa no escritório que não era formada, assim, não tinha curso superior, mas era um excelente profissional. E ela não aceitava ela achava que não era tão valorizada por não ter o curso superior. Eu cheguei para ela e falei, senta aqui comigo. Puxei a lista de clientes do escritório e falei, pega os 5 maiores clientes do escritório. 4 estão com você. Será que você não? Será que você? Sim. Será que a gente não confia em você? Não é porque você não tem um curso superior. O seu trabalho é tão legal que é o que eu digo. Você tem que acreditar nos sinais. Eu digo sempre lá, cara, quando eu te dou um cliente complexo, quando eu te dou um cliente que é importante para o escritório, quando eu deixo você cuidar da minha contabilidade, às vezes é mais importante do que um tapa nas costas. Você precisa entender os sinais. Sim. Então, lá no escritório, eu tento fazer com que as pessoas entendam que essa motivação vai vir de pequenas coisas. Sim. Né? Mas o importante também é que tu tenha o cuidado de chamar a pessoa e explicar, porque tem líderes também que podem levar, como é que ela não percebeu isso? Não é minha responsabilidade. Pelo contrário, tu teve o cuidado de mostrar, chamar, explicar, às vezes criar essa consciência que ela não tinha percebido, mas tu teve o cuidado para explicar o quanto ela era importante. Então, para mim, isso daí foi o conjunto das coisas. E às vezes é isso, você não precisa fazer grandes coisas. Sim, sabe? Perfeito. E às vezes não é só dinheiro, sabe? Não é só salário para as pessoas. Concordo. Então, você olha assim e fala, pô, realmente eu não percebi que eu hoje estou com o principal cliente do escritório. Sim, perfeito. Eu não tinha percebido isso aí. Bom. E essa... Desculpa. Não ia falar. Ah, então pronto. Como é que tu faz para escolher um sócio, velho? Porque assim, a gente falou de sociedade no início, né? Que foi a separação. Mas eu acho legal que tu faz... Todos os teus sócios já eram funcionários teus, né? Isso. Então, acho interessante falar um pouco sobre isso, da gente entender como é que faz e tal. Ou critérios, né? Cara, na verdade, eu brinco que eu só entreguei o título. Porque já eram. Eles já eram, né? Então, eu acredito muito, e eu acho que é a metodologia que eu gosto de praticar no escritório, é o seguinte: se você quer ser gerente, porte-se como tal. Não espere que eu vá te promover a gerente para você começar a se comportar como gerente. Então, hoje nós temos lá no escritório os sócios que, na hora que a gente foi decidir a promoção, no início, depois que eu separei de José Augusto, eu já tinha uma sócia, que era a nossa sócia no escritório, que era a Micheline. Quando a gente foi adicionar os outros sócios, simplesmente foi uma constatação. Ela falou, legal. As pessoas já se portam como tal, já fazia venda, já atendia cliente, já ganhava até uma remuneração compatível com a questão de sócio, só não tinha o título. Então, eu acho que... eu sempre conversei muito com as pessoas, eu falei, cara, a gente está te preparando para isso. Vai chegar a tua hora. Agora, não espere que eu te promova primeiro a sócio para você começar a se comportar como tal. Então, hoje nós temos no escritório 5 gerentes, a grande maioria formada com a gente. Da mesma forma, cara, se comporta como tal, que depois a única coisa que a gente vai fazer, cara, é ver remuneração e colocar lá o título. Porque você já conquistou. Então, eu acho que é o que eu digo sempre, se você quer crescer, e foi isso que eu sempre fiz na minha vida, todos os lugares que eu trabalhei, eu nunca esperei que autorização do chefe para poder propor ou trazer uma ideia para a empresa. Eu sempre fiz muito além daquilo que era a minha obrigação e, graças a Deus, por isso que todos os lugares que eu trabalhei, eu tenho uma relação muito boa com as pessoas. Porque eu acho que é muito mais fácil você simplesmente chancelar. Sim, perfeito. Traz as pessoas certas. Sabe, porque a gente sabe que... A gente brinca, né? Tem esse ditado, e lá no escritório eu brinco, né? Aumento de salário e promoção é caminho sem volta. Você não pode promover o cara a gerente ou a sócio e depois, eita, não deu certo, você vai voltar. Então, eu acho que na hora que você já constatou que ele está pronto
você vai lá e chancela. Animal, Então, assim, animal. e a empresa ela foi criada com esse objetivo. Né? Nosso primeiro escritório tinha o nosso nome, do José Augusto e o meu. O segundo eu já não quis, porque eu digo sempre que eu espero um dia que a Capitalize ela dure muito além do que eu vou viver. Né? Eu espero que um dia eu saia da empresa, vá descansar, mas que a empresa continue com outros sócios, prestando um bom serviço. Eu brinco, eu digo que eu só sou o maestro ali da história, e ela foi feita para ter mais sócios. Né? Então, às vezes me perguntam lá, pô, mas até onde eu posso chegar? Eu falo, aqui no meu lugar. Tá disponível. Sim, não. Cara, vem fazer aqui que eu preciso fazer outra coisa. Eu brinco lá que eu só tenho... Eu digo para minha sócia lá, só tem mais 6 anos. Eu sei por que ele está falando Com isso. 50, com 50 vou, é a meta. né? Então, eu preciso que vocês cresçam para eu poder crescer. Né? Então, cara, é isso. Eu sei porque ele está disponibilizando esse lugar dele. Eu sei porque que ele está nessa aí de dizer aqui, não, venha para cá, que eu vou delegar. Sabe por quê? Existem pessoas que acumulam ações. Existem pessoas que acumulam Bitcoin. Feito Ivanzinho, ações, Barsi. Claro, foi uma... Mas existe uma pessoa que acumula milha, meu irmão. Não, Ivan, sério. Tu tá me dizendo que agora chegou ao quadro especial de hoje. Ao quadro especial de hoje. Somente milhas. Meu irmão, eu quero saber essa habilidade que você tem. Claro, a gente vai sair um pouco desse papo do empreendedor, Tá. mas eu quero saber essa habilidade de fazer tanta milha e transformar isso em tanta viagem. Porque, meu irmão, toda vez que eu olho, o Nilson tá viajando, meu irmão, peguei milhas, tal, não sei o que, foi assim, assado, não sei o que. Eu falo, meu irmão, será que eu sou o único que não consigo pegar nada com a milha barata? Eu tô nessa, vou aprender muito agora. Conta um pouquinho aí, conta um pouquinho. Eu almocei com o Gui um dia desse. Aí ele falou, pô, tá pago o Dessa almoço. Rapaz, e por coincidência veio uma... Depois eu te mostrei a notícia que saiu lá, meu irmão. Bicho, agora o dia que olha tem milhas. Não, engraçado que ele já vai dar essa dica, ele vai me antecipar. Que agora as coisas que eu quero comprar, eu vejo primeiro se tem na internet. Por que comprar fisicamente? Fisicamente, se não der milha, porque eu pesquiso. Aí ele vai dar essa dica aí, que agora o que eu compro? Eu falei, peraí, dá milha ou não dá milha? Então, brincadeira dessa parte, irmão. Conta aí, cara, é sério. Três grandes práticas aí sobre eu acho assim, milhas. Essa questão de milha, cara, é uma coisa que eu gosto muito. Não deixa de ser empreendedor, ele está empreendendo no hobby dele. Um dia eu ainda vou abrir um negócio desse, vou abrir uma empresa dessa, tá? Mas, assim, cara, a primeira coisa que eu gosto, sempre gostei, e eu acho que isso vem da minha inquietação de, no começo, sempre tentar conquistar as coisas. Eu acho que aí vem da origem um pouco mais humilde, que a gente não tinha tanta grana e tal, de conquistar as coisas de forma mais barata. Então, eu comecei estudando e mexendo com essa questão de milha para viabilizar realmente, precisa economizar para viajar e tal. Boa. E hoje eu gosto, então é uma coisa que eu tenho um conhecimento legal e é prazeroso. Então, realmente eu falo um pouquinho desse mundo, gosto e uso bem, cara. Eu vou te falar que uso bem e se você se dedicar, não precisa se dedicar muito, você vai conseguir acumular milhas e fazer boas viagens com um preço bem legal, cara. Assim, eu acho que hoje as pessoas focam muito e era muito focado em cartão de crédito. Fala, cara, eu preciso ter um cartão de crédito que eu vou acumular, preciso gastar muito dinheiro para acumular milha. Não é. Isso é uma das vertentes para você acumular. Até porque o dólar muito alto, a conversão acaba... Por mais que você gaste, o acúmulo não é tão alto. Eu sei, isso acontece comigo. Tá. Mas hoje, que é o que estava falando para Gui, onde você acumula milha é no seu dia a dia. Cara, então, por exemplo, antigamente, você chega assim, vai tomar um cafezinho, R$4, débito ou crédito? Crédito. Isso aí, vamos acumular ponta. R$4 no crédito, vou passar no crédito, que é para ganhar milha, cara. Boa. Uma água mineral, crédito. Não tem negócio de dinheiro ou débito. Meus filhos, quando vem dinheiro na minha carteira, acham estranho. Não tem dinheiro, é só cartão. Boa. Cara, e hoje você, cara, tudo que você compra hoje no seu dia a dia, você consegue direcionar para parceiros que vão te dar um retorno. Você não vai gastar nada mais por isso, mas você vai ter o retorno. Cara, você precisa comprar um notebook. Um notebook custa, sei lá, R$4.000. O que você vai fazer? Você vai esperar
né? Um parceiro, Casas Bahia, Magalu, que esteja, sei lá, pagando... Bem, irmão, eu lembrei 8, agora, velho. Ele 10 mandou no reais. grupo. Foi. 8, 10 reais para cada milha que você... Para cada real. Pra cada Então, real. você vai comprar um computador, você vai ganhar 40 mil milhas. Olha aí. Meu Caralho. irmão, ele mandou outro dia no Olha aí. grupo uma propaganda disso aí, que o cara, quem estiver pensando em comprar isso aqui, compra aqui, viu? Você tem que perceber os Não lembro agora o sinais. que era. Você tem que perceber os sinais. Eu não né? lembro o que era Ontem, ainda. por exemplo, eu gosto muito de café, todo mundo gosta de café. Ontem entrou um parceiro novo aí no programa de milhagem, que estava pagando 8 milhas para cada real gasto com café expresso. Eu já mandei, eu falei, vou comprar café para testar. Sabe? Semana passada tinha uma promoção na Amazon. 7 pontos para cada real gasto. Acho que foi essa. Eu comprei uma porrada de Corona. Já ia comprar mesmo? Exato. Eu vou viajar agora na Páscoa, comprei Corona e ganhei milha. Então, assim, eu tento disciplinar os gastos para os parceiros que eu posso reverter em milhas. O cara vai farejando milha. Esse é o básico. Esse é o básico, né? Depois de acumular, cara, aí vem um grande erro. Muitas vezes eu tenho amigos que falam, eu não consigo usar milha, eu tenho 300 mil, 400 mil milhas em tal programa. Cara, cuidado. Você precisa entender que uma coisa, primeiro é ganhar. Primeiro você ganha a milha. Certo. E aí você tem que planejar como você vai usar. Cara, eu quero fazer uma viagem para a Ásia. Cara, então você tem que mandar a milha para tal programa, porque aquele programa vai te emitir a passagem legal. Eu quero fazer uma viagem para a Europa. Cara, não adianta você mandar para um programa que não tem um parceiro ou que ele não voa para a Europa. Senão você vai estar com 300 mil milhas dentro de um parceiro, na Smile, na Azul, e você não consegue usar. E aí você fica frustrado, né? Então, eu acho que você tem que planejar o ganho, tem que planejar o uso. Por exemplo, eu já estou planejando Carnaval do ano que vem. né? Isso aí. Então, eu já viabilizei a viagem do Carnaval do ano que vem, que eu vou para a Europa. Então, eu quero ir para a Espanha. Então, eu acumulei milhas para mandar para o parceiro que vai voar para a Espanha. Então, mandei para a Ibéria, que eu vou emitir passagem com a Ibéria. Então, assim, eu consigo emitir a passagem para... Tem quantos vou programas te falar, velho. de milha? Você consegue, por exemplo, fazer São Paulo-Madrid por 40 mil milhas. É econômica ou 80 de executiva? Essa era a minha pergunta. É Aí, verdade É verdade. que dá para ir de executiva com precinho De econômica? de econômica? Dá, cara. Tranquilo, Dá. só se planejar. Dá. Olha aí. Sim. Vou te falar, dá. Então, assim, essa semana tem um amigo Programa nosso... da Ibéria, velho. Nunca queria ter o Ibéria. programa da Ibéria. Ibéria. Então, aí vamos lá. Aí o que é que você faz na Ibéria? Você acumula na Livelo, aí transfere da Livelo para a Ibéria, sabe? Então, o que é que eu fiz agora? Estava em promoção, compra milhas com 52% de desconto. Eu comprei as milhas, transferi para a Ibéria e vou emitir a passagem. Não, e ele deve fazer assim, deve comprar milha barato, aí espera a data certa para poder converter para o dobro. Isso. Aí faz todo esse movimento bonitinho, pronto, triplicou a milha, pronto. E é isso que eu falo. Não adianta triplicar num programa que você não vai usar. Então, assim... Sim, perfeito. Porque às vezes você fala, tem 1 milhão de milha na tal lugar, mas não tem a Não vai passagem. usar. Sim. Porque não voa para aquele lugar ou não tem um parceiro que voa. Aí não adianta nada. Cara, mas eu te falo... Muito legal. Essa semana passada, me ligou um amigo nosso. Me ligou e falou, cara, Tony, me salva. Só você me salva. Aí eu falei, o que foi? Ele falou, cara, eu preciso ir para São Paulo esse final de semana. Tá 3 mil reais a passagem. Só uma perna. Uma perna. Sim. Aí eu falei, cara, 3 mil. Ele me ligou na quinta-feira à noite. Aí eu falei, tá bom. Eu falei, dá 10 minutos aqui. Eu tava em casa, aí comecei a mexer. Aí fui olhar e tal. Aí eu falei, tem a solução. Vai viajar com mala? Ele falou, não vou com mala não. Eu falei, tá bom. Entra no site, você vai comprar uma passagem Recife, Porto Alegre. Existe uma saída no mundo aí dos viajantes, tá, do milheiro, que chama skip leg. Que é o seguinte, sempre quando você quer viajar para um hub, São Paulo é um grande hub no Brasil, é mais caro do que você viajar para um destino depois. Então, se você quiser comprar uma passagem Recife, São Paulo, em muitos momentos é mais caro do que Recife, Porto Alegre, ou Recife, Vitória, ou Recife, Florianópolis. Por quê? Porque não tem tanta procura de Recife para Vitória. Mas tem uma procura imensa e a companhia aérea sabe disso, então ela joga o preço para cima, porque você precisa ir para São Paulo. Então, ele comprou a passagem Recife, Porto Alegre, por R$1.000. Só que aí ele... Aí quando chega em São Paulo, ele não embarca para Porto Alegre, ele desceu e foi embora, economizou
R$1.900 Tu tá vendo aí, pra Micael? passagem. Não, pronto, aí pegou. Então ele pegou Porto Alegre com a conexão em São Paulo. Isso. Aí você tem que pegar o destino com a Desce conexão antes. aonde Meu você irmão, quer ir. Então, você olha. quer ir para São Paulo? Cara, eu já comprei uma passagem. Irmão, essa foi Essa golpe foi velho. golpe, foi ninja. Foi Pergunta pra ele, golpe ele do vai dragão. Eu já comprei uma passagem de Recife Bicho, Buenos Aires. acaba que escutar esse episódio de hoje Recife, aqui. Buenos Aires. Mas eu só queria ir para São Paulo. E tu compraste Recife, Buenos Aires. Porque tava foi barato. barato. E tu volta como? Não, pô, desci em São Paulo. Não, ele desceu, foi Era foi só só de ida. ida. É. Foi só ida. Entendi. Aí na volta ele pega São Aí Paulo, a São volta Paulo, tava- Lisboa. Não, a volta tava mais Macapá. barata. A volta tá... Cada problema na Tem sua uma hora. conexão em Recife. Cara, mas Essa foi sensacional, no cara. Foi mundo, mesmo. cara, assim, se você olhar, você tem programa de milhagem para hotel, você tem programa de milhagem... Ah, já pra- peguei pro hotel. Compensa trocar, assim, vamos para passagem o quê? Ir para comprar milhas com eletrônicos, fazer várias compras. Cara, eu usei mesmo. isso uma vez só. Ah, Meu saquei, objetivo entendi. é milha para Pra viagem, avião. saquei. Eu não uso para trocar para cafeteira, essas Saquei, coisas. saquei. Eu respeito quem faz, É, sim, claro, mas perfeito. eu É outro consumo minhas jogo. milhas, eu É consumo outro minhas jogo. milhas com viagem, sabe? Boa. É isso aí. Estamos chegando naquele momentozinho bacana. Aquele momento, Micael, do Somente Insight. Qual foi o seu maior insight desse episódio de hoje, Micael? Insights incríveis. Insights incríveis. Não, hoje eu... Primeiro, história... Pô, incrível a história, né, velho? De superação e tudo. É um cara que começou desde o... Foi lá desde o cara que fura os papéis até hoje O macho, como é que é o macho fêmea lá? o Macho fêmea lá. e tudo. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi quando ele falou: fiquem atentos aos sinais. Isso. Só que na perspectiva de não você ficar só atento, mas você também gerar alguns sinais para as pessoas que você acredita. E ele faz isso muito no escritório dele, de dar o sinal para... Na realidade, eu acho que dar o sinal é mais você dar a oportunidade, né? E ele ser esse cara que dá oportunidade para as pessoas e... Pô, tem 3 sócios que eram funcionários. Pô, isso é incrível, assim. Para a gente, para os empreendedores que estão em casa, as pessoas que estão trabalhando como funcionário hoje, de ficar atento a essas coisas. E mais ainda, os empreendedores fazer isso para outros, né? Para que eles possam ter essa... E eu vou te falar, sabe qual que é mais difícil, cara? Eu estava falando essa semana com uma pessoa sobre essa questão de sociedade. Você ter sócios que têm um percentual menor, né? Você ser majoritário no negócio, ter sócios com um percentual menor, é complicado porque você precisa entender que existem momentos que você vai para uma reunião em que você não tem 70% do negócio. Você tem um voto. Porque se você tem ali as pessoas que você está dando a oportunidade e elas são sócias de verdade, mas na hora da decisão elas não têm poder, não vai fazer sentido. Eu digo sempre que existem decisões que eu vou exercer os meus 70%. E no final do dia, qualquer decisão que venha trazer um prejuízo, alguma coisa, eu vou arcar com mais coisas. Então, tem algum momento que você tem mais experiência, você põe a mão e fala, você vai decidir. Mas é importante você ouvir e entender que tem momentos que você vai entrar na reunião com um voto, não com 70%. Porque senão não tem reunião, cara. Isso aí. Sabe? Essa é a beleza da sociedade, né, Mas cara? senão não tem reunião. Sim. Não tem. Assim, aí é só afirmar, ou então o cara fala sim, você fala não e acabou o assunto. Sim. Então, eu acho que esse é o que eu falo de quem quer crescer o negócio. Né? Então, eu acho que você tem que ter sócios que façam o negócio crescer, que te complementem. Eu acho que esse é o diferente. Às vezes você tem 2 sócios que fazem a mesma coisa. Assim, se perguntar um dos motivos por que a minha sociedade inicial acabou. Porque eu e José Augusto, nós fazíamos um trabalho muito similar. Então, a gente, meio que eu não precisava dele, nem ele precisava de mim, porque a gente conseguia operar tanto que hoje, graças a Deus, ele tem um escritório dele que está super bem, o nosso também está bem. Por quê? Porque o complemento não existia mais. Ele já tocava sozinho a operação dele, eu já tocava a minha. Só que as minhas sócias hoje, nós somos complementares. Né? Então, E engraçado, porque é um modelo de sociedade que, cara, bora se juntar. Né? Talvez vocês, no primeiro momento, acreditavam que ia ficar para sempre juntos, mas, olha, por um período, vocês se ajudaram muito até cada um conseguir tocar o seu próprio negócio. Então, E tem um amigo para meu, mim, só foi um pra modelo fechar, bem legal, cara. Que ele fala assim, tem 3 tipos de pessoas que tu tem que ser amigo. Um é médico, outro é advogado e outro é contador. Tem que ter esse cara no ciclo de amizade. Isso aí. O contador tá aqui já. E o seu Somente Insight, somente... Cara, foi muita coisa legal, muita. Mas a leveza com
como ele negocia. Eu peguei esse sinal, não sei se vocês pegaram, mas em várias situações ele falou, não, as pessoas dizem que eu negocio bem, cara, mas é a leveza que... Porque a gente falou de negociação para o primeiro salário, foi uma história animal, assim, não, mas ó... E a leveza de se preparar antes. Não sei se é instintivo ou se tu se preparava, mas acho que hoje é a soma de tudo, mas tu estudou, pô, aquele cara ganha mais, por que eu não... Porque não é a mesma coisa. E argumentos fortes. O negócio da máquina também lá, Maquininha de papel lá. a do papel foi uma negociação também. E a separação também foi uma negociação, né? Então, é um momento de ganhar salário, o momento de aumentar o salário, o momento de conquistar as coisas, o momento de separar. E é legal porque a gente se conhece recentemente, mas tu é uma pessoa agradável demais de conviver, de estar junto, de conversar. E eu acredito que essa negociação na verdade, assim, é reflexo da tua personalidade, pô, de querer as pessoas bem, de valorizar as pessoas, de saber o que é importante vir de baixo. Então, essa negociação com leveza, assim, o cara percebe quase que ali tamo junto, porque é bom. Então, foi um site bem legal, cara, hoje. Muito massa. Eu vou te falar um negócio aqui. O pessoal fala assim, algumas pessoas falam, minha sócia, você é muito comercial. Eu falo, eu não sou comercial. Eu sou técnico. Mas eu sou técnico de uma forma que o cliente entende. Sim, então, assim, eu não tenho... Cara, eu vou sentar com você, você é empresário, você tem várias empresas. Cara, eu vou sentar com você, a gente vai ser amigo, a gente vai jogar tênis, a gente vai tomar vinho, a gente vai viajar. Mas você pode ter certeza que se um dia você não me chamar para conversar, eu nunca vou chegar para falar assim, Gui, como é que tá a tua contabilidade? Porque eu acho que, assim, a contabilidade, você cria uma relação. Sim, perfeito. Né? E você já sabe que eu sou contador. Sim, perfeito. Pô, então, se você precisar, cara, tô aqui. Porque eu não gosto muito de assediar o cara ali que eu conheço. Falar, cara, e aí? Vamos conversar? Sim, perfeito. E aí? Eu gostei do teu CNPJ aqui. Cara, eu vi aqui. Cara, mas assim... mas eu vou te falar que isso acontece naturalmente, cara. E, Sim, e você vai me ligar. Às vezes eu cheguei aqui hoje no podcast... Sentei aqui com a colega ali fora, a proprietária aqui do podcast. Pô, ela já ganhou, ela já se deu bem. Boa, já deu uma solução para o legal. problema. Não pode parar, pô. Cara, mas natural. Sabe? Não é nada que, tipo assim, cara, eu quero vender. Sim, tem que ser assim. Então, você vende sem precisar. Porque eu acho que isso, cara, traz muita tranquilidade. Vende sem precisar. Sabe? Você traz uma tranquilidade para a negociação. O cara vê que você... Que o cara sente que você está afobado para vender. A gente que lida com um cara que está querendo vender, o cara... Cara, calma, sabe? A gente vai fechar negócio, você precisa, eu tô aqui para te ajudar. Tem cliente que... Guilherme, que teve aqui. Guigo demorou 3 anos para ser meu cliente. Cara, e aí, porra, Pedrinho brincava, Guigo, o que é que você... Eu falei, cara, tem calma. Quando chegar a hora, vai ele acontecer. Vem. Quando chegar a hora, ele depois vem. é ele ou não, vocês têm que fechar com o Nilson agora, que é um cara muito bom. Então, assim, legal. mas sem muita pressão, sabe? Sim, eu acho que isso ajuda muito, é muito tranquilo. O meu somente insight foi a questão do trabalho, do comportamento e da habilidade das pessoas que fazem você trazer elas ali para aquele caminho sem volta, que é ou a promoção ou a sociedade. Isso daí foi que vai além do diploma, vai além do que ela pode ter ali no papel, mas as habilidades técnicas que ela tem ali com ela. E, claro, o grande insight de hoje meu foi planejo o ganho, mas planejo o uso, mesmo. Planejo o uso da milha, velho. Não vai ganhar dote, não. Não vai acumular dote. Vai acumular dote, não, meu irmão. Planejo o ganho e planejo o uso. Isso aqui já ficou na minha cabeça aqui, ó. E o seu somente insight, Carol Nilson? Cara, eu a primeira vez que eu participo, porra, adorei. Nervoso, acho que será que esse negócio vai dar certo? Nem parecia. Mas, cara, eu acho que eu acho que o insight aqui, cara, eu acho que é essa iniciativa de vocês que eu concordo e sou muito fã, que é uma coisa que eu tento praticar na minha vida. Eu falo o seguinte, cara, se eu tô aqui hoje, se eu tenho o respeito e a admiração de algumas pessoas na minha carreira, é porque tem muita gente que me ajudou. Amém. Tá? E isso aqui que vocês estão fazendo, cara, ajuda muita gente. Tenho certeza que, não sei o nosso conteúdo aqui, mas o conteúdo que as pessoas estão trazendo aqui vai ajudar pessoas que estão na dúvida. Então, eu acho que esse insight, eu acho que é assim, cara, a gente dá um pouquinho de conhecimento, dividir um pouquinho do que a gente passou, porque é ajudando alguém que a gente vai conquistar. Sim, às vezes, você não sabe o resultado, não precisa ser hoje.
Mas daqui a pouco você vai escutar, cara, eu vi você falando aquele Sim, negócio isso que aí. foi Um negocinho que mudou insight, tudo. um sinal para mim, para eu tomar uma decisão. Então, acho que uma das coisas que eu tento fazer muito na vida e, porra, sou muito grato, eu tenho muita gente que me ajudou e me ajuda até hoje. Né? Um cliente que me indica um outro cliente, um amigo que me indica um cliente. Eu tenho amigos que não são meus clientes, mas me indicam muitos clientes. E ele não é meu cliente porque ele tem um sócio que tem uma relação antiga com outro contador, ou porque tem uma atividade que às vezes é muito grande para a gente cuidar no escritório. Mas é um cara que, às vezes, me ajuda por prazer, por confiar no nosso trabalho. Então, é o que eu digo para as pessoas que trabalham comigo. Faça o bem, que as coisas vêm. Amém. Faça o Amém. bem que as coisas Agora, vêm. às vezes, demora um pouquinho. Isso aí, tenha paciência. Não é no seu tempo. Isso aí. Né? As coisas acontecem. Animal, meu irmão. É isso aí. Estamos encerrando mais um episódio do Somente Cast. Uhul! E vamos falar aqui, né? @Micael Ponte. Quem vos fala? @Ivan Andrade JR. Sigam também @Somente Gui. E aqui, sigam aqui as empresas do nosso querido Nilson. @Conciliado.financeiro e @Capitalize Consultoria. E, Nilson, muito obrigado. Muito obrigado, Não meu deixem irmão. de seguir também os @SomenteCast no YouTube, no Spotify. E esse QR Code que está viajando por aqui, dá uma clicada nele que você vai ser encaminhado para a mentoria Execução Inteligente do nosso querido Somente Gui. É isso aí, pessoal. Obrigado, meu Boa irmão. Valeu, noite. meu irmão. Foi muito Valeu, top. obrigado. Valeu.